Eu estou trazendo aqui em primeira mão algo muito especial. Eu prometi no último vídeo, que eu ia trazer para vocês uma metodologia nova, eficiente, para se estudar história para o concurso da ESA. Mas eu quero dizer para você que vale não só para o concurso da ESA, tá? Serve também para outros concursos que tenham a disciplina de História. Então, para estudar História, eu vou trazer aqui uns mecanismos, umas fórmulas, tá? Umas dicas que eu vou dar para você, que eu vou dizer para você, ó, não tem como você não gabaritar a prova de História, tá certo? Então, fica comigo até o final desse vídeo que você vai conhecer por que estudar História partindo de questões. Não esqueça de dar um like nesse vídeo, tá ok? E não esqueça também de compartilhar, Agora, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, vai lá e se inscreve, tá certo? Para você não perder nenhum vídeo que a gente lança aqui. Diariamente vamos estar trazendo vídeos, preparação para o concurso da ESA. Bem, se você é novo aqui no canal, você está caindo de paraquedas agora, não conhece ainda o canal Seu Professor de História, eu sou Eliel Santos, seu professor de História, e sou também subtenente do Exército, veterano, Eu passei a minha vida inteira trabalhando no Exército Brasileiro como sargento. Então, nada mais justo eu trazer essa contribuição aqui para os jovens desse país que queiram ingressar na Escola de Sargento das Armas e desejarem serem sargentos do Exército. Então, nesse vídeo, eu vou trazer para você uma técnica muito eficiente para você aprender a estudar da maneira correta e muito proativa os conteúdos de História para a prova da ESA. Antes de mais nada, eu preciso explicar algumas coisas para você, É importante, a gente ter uma noção de que existe um estudo ativo e existe um estudo passivo. Sempre quando você for estudar História ou Geografia, essas matérias que são muito mais, alguns chamam de decoreba, São matérias que têm muito texto, essa coisa toda. Essas matérias, elas exigem que você faça uma postura, tenha um procedimento, uma conduta um pouco mais ativa, para você desenvolver o chamado, o dito estudo ativo. O que é um estudo ativo? Estudo ativo é uma forma que a gente faz o cérebro funcionar de maneira muito ativa diante do conhecimento, diante do assunto. Esse estudo ativo, ele se diferencia do estudo passivo, que é aquele estudo em que você se senta ou se deita e você ali tem faz o receber os conteúdos. É geralmente uma videoaula, alguém dando aula para você e você fica lá parado ouvindo alguém trazer os conteúdos para você. Quando não, você simplesmente vai num livro ou uma apostila, às vezes você paga aquele cursinho maravilhoso, tudo mais, o cursinho promete um monte de coisa, e ali você pega a apostila do cursinho, você acha que é o resumo, o suprassumo, o que vai fazer você passar, e aí você começa a ler, Ler de forma passiva ali, ler o conteúdo, e aí você julga que está estudando e que está aprendendo. Mas eu quero dizer para você uma triste notícia. Esse estudo passivo, ele dificilmente vai fazer você aprender alguma coisa. É isso mesmo. Esse estudo passivo não dá resultado. Então você vai simplesmente estar lendo, estar ouvindo, mas não vai assimilar essas coisas. Porque o nosso cérebro, ele é muito dinâmico e ele tem alguns mecanismos para reter a informação ou jogar no mar do esquecimento aquela informação. Primeiramente, você tem que entender que ele não está nem um pouco afim de estudar a história. Ele não quer saber da história do Brasil para você passar na ESA. Ele quer mais é que você deite no seu sofá e assista Netflix o dia inteiro. E de noite você ainda assiste alguns filminhos antes de dormir. É isso que teu cérebro quer. Não se iluda. Não ache que seu cérebro quer o melhor para você, quer gastar energia naquilo que é bom. Não. Não se iluda. Crie mecanismos para desenvolver uma forma do seu cérebro assimilar os conteúdos de história para você passar no concurso da ESA, porque ele não está nem um pouco afim de fazer isso. Dessa forma, eu quero apresentar para você uma forma de estudar história para a ESA ou para qualquer outro concurso, que é um chamado estudo ativo.
tá certo? Esse estudo ativo, ele vai mudar a sua concepção do reter os conteúdos de história. Você vai estudar de modo diferente, não é do jeito que você está acostumado. Eu acredito que você já fez curso, que você já estudou no passado e acha que é a forma tradicional de estudar. Olha, eu trago para você aqui em primeira mão, não estude do modo tradicional para passar num concurso nível nacional, não faça isso. Estude de forma ativa. E a forma que eu vou apresentar para você, ela é eficiente, ela é muito profícua e vai fazer você gabaritar o concurso da ESA. Isso, a matéria de história, a prova de história será gabaritada por você, se você utilizar o método correto, tá ok? Então vamos lá? Tá pronto para ouvir de mim aí as metodologias, as formas corretas de você estudar o conteúdo de história? Então eu quero trazer para você 3 maneiras muito eficientes de você reter o máximo nesse estudo ativo, né, de história para o concurso da ESA. A primeira forma é o seguinte: você vai reunir todas as questões de anos anteriores. Isso, você vai pegar lá no site da ESA, tem várias provas, né, de anos anteriores. Então você vai pegar os anos anteriores, especialmente ali os 10 últimos anos, né? Não vai muito atrás não, porque a prova antes tinha um nível diferente, depois que ela se tornou ensino médio, né? Então ela tem uma forma, um patamar um pouco diferente. Então pega os últimos anos ali, e aí você vai fazer o seguinte: você vai reunir as questões de anos anteriores do assunto do dia. Eu estou começando a estudar agora. Que assunto é agora? Está lá na tua apostila, está lá no teu livro, né? Está lá no teu cronograma. Você lembra da última aula que a gente apresentou aqui? A ideia é importante você criar um cronograma de história. Então vai estar os assuntos todos na planilha. Então o primeiro assunto está lá. Você vai procurar as provas, as questões de anos anteriores e vai atentar para cada questão que seja daquele assunto do dia. Então hoje eu vou estudar grandes navegações. Tudo bem, grandes navegações, eu vou procurar quais foram as últimas provas que tem ali o assunto grandes navegações. Eu vou pegar aquelas questões, salientá-las, todas elas, né? E vou fazer o seguinte: eu vou sentar com muita seriedade, com muita postura, eu vou tentar resolver essas questões. Mas calma aí, Léo, eu não aprendi o assunto ainda, eu não sei nada de história. Eu nunca nem gostei dessa matéria de história. Calma, você vai pegar os conteúdos, certo? Você vai pegar as questões, ok? Dos anos anteriores e você vai simplesmente tentar resolver. É isso mesmo, não sei, mas tudo bem, tenta resolver. Questão por questão. Vai ali no enunciado, faz a leitura certinha, e aí você vai nas respostas, né, para você achar qual é a correta, qual é a errada, e aí você vai tentar ali com todo esforço, botando o seu cérebro concentrado, nada de pensar em outra coisa, olha para a questão, lê em voz alta, e somente pensa na questão, concentração total. E aí tu tenta resolver aquela questão. Bate cabeça mesmo, se esforça. Acredita que tu sabe alguma coisa dessa questão. E aí tu vai lá e estuda, né? Procura lá tentar estudar aquela questão e tentar achar a resposta correta. Quantas questões tem? Tem 3 questões de grandes navegações. Beleza. Tenta resolver as 3 questões. Resolveu? Maravilha. Resolveu? Acertou? Maravilha. Excelente. Quando você estiver resolvendo essas questões, saiba, muita coisa dessas questões você sabe. Não acredite que você não sabe nada, que você é uma página em branco, uma folha em branco, que você não é. Muita coisa você sabe, mesmo que no momento você não esteja lembrando, mas você sabe. Então, tenta resolver essa questão e observando essa ideia de que você sabe. Acreditem, você sabe muita coisa que está no enunciado. Não acertei nada, errei, não sei nem para onde vai. Estou lendo aqui, não estou compreendendo nada, enfim. E agora? Você vai fazer agora a segunda coisa que eu quero trazer nesse vídeo para você ter uma forma eficiente de estudar para o concurso da ESA.
Você agora vai ter contato com o assunto que está previsto estudar naquele dia. Você vai simplesmente pegar a sua apostila do cursinho ou mesmo o livro didático, né? Lembra-se que tem que ser livro da bibliografia. Então você vai pegar o livro didático, aquele assunto, e você vai ter aquele contato com esse material. Só que da seguinte forma, você não vai simplesmente ler os textos de maneira aleatória, não. Você vai fazer o seguinte, você vai usar o método que eu já trouxe nesse canal, é o chamado história detalhada. Você vai pegar o texto, seja ele qual for, você vai transformar o texto que você está diante dele em perguntas e respostas. Essa é a forma mais eficiente da gente elaborar perguntas e respostas e ter ali esse texto, né, esse conteúdo do assunto, o assunto em si, de uma forma dinâmica, que é com perguntas e respostas. Sabe aquele questionário? Pronto, você vai ter o contato com o conteúdo, mas não de maneira passiva. Você vai fazer perguntas e receber a resposta. Pergunta e resposta. Você pode, inclusive, fazer uma coisa muito interessante que a gente está fazendo ultimamente, que é pedir para a inteligência artificial elaborar para você dá o texto para ela, né? Você pega o livro ali, tira uma fotinha, ou então, enfim, a inteligência artificial ela vai pegar aquele texto e vai fazer perguntas e respostas para você. E aí você simplesmente vai ler as perguntas e respostas e vai tendo contato ali com o conteúdo do assunto que você teve o primeiro contato nas questões que você não conseguiu resolver, diga-se de passagem. As perguntas e respostas, você vai ter um contato maravilhoso com o texto base, com o conteúdo daquele dia. É uma forma muito mais dinâmica, sabe? Nada de ficar lendo aqueles enunciados. Quando tu tá lendo, tá pensando em outra coisa, né? Aí tá pensando na aprovação da ESA, eu vou vibrar muito quando eu estiver na infantaria. Cara, não é hora de pensar na infantaria agora, não. Pensa no conteúdo de história, para que você realmente aprenda. Então, a melhor forma dinâmica, formativa, pergunta e resposta, pergunta e resposta. Essa é uma forma muito eficiente da gente estudar, tá certo? Quando você fizer essas perguntas e respostas, que a IA vai te dar, ou você elabora, tal, faz as perguntas, o que é que vai acontecer? Você vai pegar essas perguntas e respostas e tenta fazer um podcast com ela. Fica gravado em áudio na IA, e aí você pega lá aquelas perguntas e respostas e você deixa em áudio. Para quê? Para que você ouça outras horas, no deslocamento, correndo, né? Na sua corridinha, preparação para o TAF, da ESA. E aí você bota lá no fone de ouvido e as perguntas e respostas do assunto que você viu no último dia de estudo para a ESA, né? De história para a ESA. E aí você vai simplesmente estar ouvindo o podcast lá, ó, as perguntas e respostas das grandes navegações. É aquele assunto que você deu na última vez que você estudou história. Veja que bacana, gente. Veja que formativa de estudar. Eu estou gamado com esse método. Esse método vai fazer você ser aprovado e gabaritar a prova de história do concurso da ESA. A terceira coisa que eu quero apresentar para você, que você deve fazer nesse estudo ativo, é o seguinte: você vai voltar para as questões. Você lembra lá das questões? As questões de história do assunto que você está lidando dos anos anteriores. Você vai voltar para as questões. Você chega lá nas questões, vai tentar resolvê-las de novo. Só que dessa vez, né, você sabe o assunto. Fala para o teu cérebro, eu aprendi o assunto agora, hoje. Eu vi as perguntas e respostas, eu vi lá do conteúdo do livro, eu aprendi, eu sei esse assunto. Agora eu estou apto para resolver as questões e vou gabaritar. Quer ver? Aí você vai lá gabaritar. Tu chega lá na prova de novo, postura, senta direito e tenta resolver essas questões. Na medida que tu vai resolvendo, né, vai tirando os enunciados errados, as respostas erradas do enunciado, vai lendo corretamente o enunciado, lê em voz alta ali e tal, prestando bem atenção, focado, concentrado no enunciado. E aí você vai tentar resolver questão por questão, questão por questão. E aí o que acontece? Você simplesmente faz o seguinte: você resolve a questão. Resolvi! Resposta certa. Maravilha, aprendi mesmo o assunto. Puxa, Eliel, eu não estou conseguindo resolver ainda. Eu estou confundindo, estou com dúvida. Tudo bem, sabe o que você vai fazer? Você vai resolver essa questão, mas você vai fazer de um sentido com consulta. É isso mesmo. Você vai pegar a questão que você está tendo dúvida, você vai lá no material didático, lá na apostila, né, do seu cursinho, ou lá no livro, né, da bibliografia. E você vai tentar buscar as respostas que você não está entendendo. Então lá no enunciado está perguntando uma coisa, você não está achando a resposta. Aí você vai lá no enunciado, lendo o enunciado. Você vai lá no assunto, né, no livro didático, ou então no material didático da apostila, você vai
vai ler, mas você vai ler buscando o que você procurou lá na questão. Quando você achar a resposta, quando você vê uma frase, uma palavra que você... É isso aqui a resposta. Aí você volta na questão e salienta a resposta correta. E você conclui. Aprendi, é isso aqui, muito bom. Eu sou pauleira, é isso aí. Então, eu aprendi esse assunto. Então tá aqui, certo? Peguei lá, aprendi. Maravilha. Próxima questão, vou tentar resolver. Ali eu tô com dúvida ainda. Não estou conseguindo resolver essa questão, não tem problema. Vai lá para o livro, vai lá para o material didático. E aí você lá no material didático, lá no livro, você vai descobrir a resposta correta daquela questão. É uma colinha que você está fazendo, sabe? Você vai olhando ali, pronto, terminou? Fez? Fiz. Aí relê o enunciado, relê a questão de novo e acha a resposta correta e diz, é essa aqui. Essa resposta está errada por isso, isso aqui. Procura explicar para você mesmo por que aquela resposta não é a correta, né? E vai eliminando elas ali, dizendo para você mesmo por que essa resposta aqui está errada. Pronto. É desse jeito, meu querido, que você vai estudar para a ESA. É desse jeito, minha querida, que você vai passar gabaritando a prova da ESA de História. E aí você vai se tornar sargento do Exército Brasileiro. Gostou da metodologia? Vou revisar rapidamente aqui com você. Primeiro, pega a questão e tenta resolver. Segundo, o que é que você faz? Você tem um contato com o conteúdo do material, né? O assunto daquela questão que você não conseguiu resolver. E aí o que é que você vai fazer? Você vai elaborar perguntas e respostas com esse conteúdo, tá certo? Seja do livro didático, né, que você está ali, da bibliografia, ou seja do material do seu cursinho, né? A apostila em PDF, certo? Fez isso aí, beleza. Ah, eu tô com dificuldade de fazer, demora... Pede o ChatGPT, ele vai lá e elabora para você perguntas e respostas daquele conteúdo que você pediu. Beleza. Pegou as perguntas e respostas? Leia, absorva. E depois você faz o quê? Transforma no podcast, que ele vai falar ao teu ouvido o que aquilo é. A IA faz isso, beleza. Fez isso? Maravilha, eu vou revisar isso aqui, inclusive, quando eu estiver correndo, quando eu estiver passeando, quando eu estiver lavando louça, vou estar escutando toda a aula que eu tive, perguntas e respostas do conteúdo que eu estudei para a ESA. Entendeu aí? Beleza. Tive contato com o conteúdo, né? Estudei, beleza, perguntas e respostas, estudo ativo, dinâmico. Agora eu faço o quê? Eu volto para a questão, é isso mesmo. Volto para a questão e tento resolver, como se ela fosse ali a hora da prova. Todo o procedimento correto. E aí eu vou lá e resolvo a questão. Dificilmente você vai ter dificuldade de resolver, mas você vai resolver. Caso deu dúvida, não tem problema, faz uma colinha, rapidamente pega o livro didático, abre ele, pega a sua apostila, verifica, e aí você vai buscar, vai reler o livro didático ou a apostila, mas na perspectiva de pegar as respostas que você não entendeu lá no enunciado da questão. Feito isso, é a forma eficiente de estudar história por meio de questões. Nada de estudo passivo, tudo de estudo ativo. Essa é a forma correta que eu apresento para você, que será eficiente e vai garantir que você gabarite a prova da ESA. Olha, não estude para tirar nota boa, estude para gabaritar. Você não vai errar uma questão das 10, entendeu? É por isso aí que você está nesse canal. E eu quero aqui, com muito amor no coração, trazer para você esse conteúdo, porque eu sou professor de História e sou subtenente veterano do Exército Brasileiro e desejo de todo o coração que você entre pelos portões da Escola de Sargento das Armas e se torne sargento. Eu sou Eliel Santos, seu professor de História, e esse é mais um vídeo do nosso canal em preparação para o concurso da ESA. Até o próximo vídeo, um forte abraço para você.